Em 14 de julho de 1789, teve início a Revolução Francesa. 100 anos depois, em 15 de novembro de 1889, houve a proclamação da República no Brasil. Ambos os cenários marcaram a transição da monarquia para a República. Mas uma é considerada a Revolução Burguesa e a outra não. Por quê? Essa é a pergunta que o historiador estadunidense Steven Stopke tenta responder em um de seus artigos. A visão sobre o nascimento da República no país foi vista de modo negativo pela maioria dos historiadores. Não foi considerada uma revolução e muito menos burguesa, com pouco ou nenhuma participação popular. Apesar da premissa, o historiador Topik não está interessado em discutir a história do conceito ou fato político. Ele desce algumas dimensões da história e busca na economia a base da sua argumentação. Segundo Topik, abro aspas, o boom que ficou conhecido como encilhamento teve início ainda durante o Império. Não era simplesmente o início dos fazedores de política inclinados ao próprio engrandecimento. De preferência, foi elaborado na base econômica de uma economia que estava se desenvolvendo rapidamente nos anos 80 do século passado. A agricultura recuperou a sua anterior preeminência assim que os preços do café subiram e a borracha se tornou um importante artigo de exportação. Fecho aspas. Na década de 80 do século XIX, houve grande investimento em estradas de ferro. A indústria também se beneficiou e cresceu de modo acelerado no período. O Brasil valorizou seu crédito internacional. Houve bastante excedente comercial em plena década abolicionista. A imigração substituía os escravos nas fazendas e gerava uma nova classe consumidora. O Brasil virou um grande chamariz para investimentos estrangeiros, principalmente dos ingleses. O país conseguia pagar seus débitos e a economia crescia. Os fundos mantinham-se como empréstimos do governo. Os estados, pela primeira vez na história, conseguiam obter empréstimos internacionais. O Brasil passou a ter um balanço de pagamento positivo. No entanto, é preciso frisar que muitas das aplicações financeiras surgiram de empréstimos de companhias financeiras nacionais, a maioria sediada no Rio de Janeiro. Muito desse dinheiro foi usado em grandes projetos, que nem sempre tiveram retorno financeiro ou sequer viram a luz do dia. Otimista. A financiarização da economia nem sempre encontrava o rumo da produção de bens e serviços. Topik afirma que, apesar da variação de origem dos empréstimos, o que isso gerou foi uma diversificação da dependência financeira, como afirma o autor, abro aspas. Os maiores problemas estruturais eram a insuficiência de renda e os substanciais pagamentos da dívida externa, que tradicionalmente causavam grandes déficits ao governo central. Tais déficits eram cobertos principalmente por empréstimos internos, na medida em que o governo amealhasse uma quantia razoável de poupança doméstica, pois não podiam contar com outros recursos dada a economia incipiente e o sistema bancário frágil. Fecho aspas. A conjuntura também trouxe uma problemática: a abolição da escravidão. Os senhores de escravo ficaram irritados com as consequências financeiras. Além disso, muitos empréstimos agrícolas eram baseados no plantel de escravos. Havia pouco dinheiro disponível para pagamento de salários. O comércio e a indústria nascente dependiam cada vez mais de dinheiro. As linhas que dividiam as classes sempre foram borradas no Brasil. Os grandes proprietários de terra logo viraram financistas. E as reformas econômicas do Estado favoreciam os banqueiros, que por sua vez faziam empréstimo aos agricultores. Para a manutenção e ampliação do mercado de capitais, o governo autorizou o Banco Nacional a emitir notas garantidas por ouro em substituição às notas sem respaldo. Isso punha fim ao monopólio do tesouro. A moeda lastreada valorizava o patrimônio e gerava confiança nos investidores europeus. O estímulo ao setor financeiro aumentava o suprimento de moedas. 13 bancos foram autorizados a emitir dinheiro com lastro ouro. O Visconde de Ouro Preto, por sua vez, chefe do gabinete ministerial, autorizou a criação de mais de 17 bancos para a emissão de crédito agrícola, como descreve Topik, abro aspas. Mesmo quando o dinheiro era emprestado aos fazendeiros, usualmente ele não permanecia em suas mãos.
Um dos maiores propósitos dessas transações era ressarcir os bancos de dívidas não pagas, comprometidas pela abolição da escravatura. Alguns empréstimos eram usados para renegociar hipotecas a receber, que tinham sido lastreadas na posse de escravos. Outros foram usados para converter débitos de curto prazo em hipotecas a longo prazo. Frequentemente, o dinheiro não ia para os fazendeiros. Uma entrada contábil reformava o débito de curto prazo e estabelecia uma hipoteca em seu lugar. Fecho aspas. A política financista do governo inflamou o encilhamento. Entre a abolição da escravidão e o fim do império, a Bolsa do Rio de Janeiro viu uma explosão de ações. Dessas, a minoria era do setor industrial. 60% do montante ia para o setor bancário. A maior parte dos bancos era recente e, mesmo assim, recebia mais capitalização que o setor agrícola. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva, deixa um like, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Hoje nós estamos tratando sobre a política do encilhamento sobre a Revolução Burguesa no Brasil. Então, se você quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, por favor, compartilhe, deixe um like, se inscreva no canal. Tudo isso ajuda na divulgação. Inclusive, deixe um comentário aí de temas que você gostaria de ver no canal. Essa nova política gerou duas concentrações, uma no poder financeiro e outra no Rio de Janeiro. Os bancos cariocas concentravam 84% dos fundos de ajuda agrícola. Rui Barbosa, líder do Partido Liberal, foi crítico do Ministério Ouro Preto. A historiografia brasileira considerou Rui Barbosa como um grande impulsionador da indústria brasileira ao assumir o Ministério das Finanças no governo provincial. Topic refuta essa relação, pois a considera anacrônica. Para o historiador, Rui Barbosa seria um capitalista corporativo. Na presidência do Marechal Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa abandonou o discurso de descentralização e iniciou o processo contrário. Aumentou a intervenção estatal na economia e fundiu bancos, concentrando o setor financeiro em poucas instituições. Com a diminuição de instituições bancárias e a concentração do crédito no Rio de Janeiro, regiões inteiras ficaram subordinadas a essa política. O setor privado ficaria cada vez mais detentor da questão monetária e o Estado, pela posse da terra e ferrovias. As regulações bancárias de Rui Barbosa desfavoreciam indústrias, agricultores e comerciantes. Não apenas os brasileiros, mas os investidores estrangeiros criticaram a política centralizadora do novo ministério. A monarquia lhes dava mais garantias e segurança de investimento. A desconfiança era reforçada pela ditadura militar implantada no Brasil republicano. Topic cita registros de participação de investidores nacionais e estrangeiros em revoltas no primeiro decênio. Rui Barbosa facilitou a emissão de moeda ao pôr dinheiro estrangeiro como moeda nacional sem lastro. 3 bancos cariocas emitiram 87% de notas emitidas em setembro de 1890, o que só reforça a questão da concentração. A fusão entre os bancos BUB e Banco Nacional acentuou ainda mais a concentração financeira. O historiador cita a relação de interesses políticos, econômicos e pessoais de Rui Barbosa, abro aspas. Não há dúvida que as medidas de Barbosa foram motivadas, em parte, pelo desejo de desenvolver a economia e de angariar amigos para a República. Mas os contornos específicos de sua política e os beneficiários particulares foram definidos também por interesses pessoais. Barbosa não era um homem rico quando entrou para o governo. Barbosa era o diretor de 3 companhias de Mairink. Quando Barbosa saiu do Ministério das Finanças, em janeiro de 1891, pediu a Mairink se poderia se encarregar de uma das fazendas do banqueiro. Muitos anos após, Rui Barbosa ainda representava os interesses de Mairink no Congresso. Fecho aspas. O banqueiro Francisco de Paula Mairink era presidente do Banco BUB. Ele e seu irmão eram diretores do Banco Nacional, que por sua vez controlava o Banco do Brasil. O banqueiro e Rui Barbosa se favoreciam mutuamente com as fusões. Ao sair do ministério em 1891, Rui Barbosa depositou toda a culpa do fracasso de sua política econômica em Barão de Lucena, que foi o seu sucessor. Lucena deu continuidade às medidas de Barbosa.
vários outros bancos foram criados, embora sem objetivo bem definidos. Crescimento financeiro fictício. Entre os anos de 1889 e 1891, houve crescimento expressivo na indústria e comércio por todo o país. No entanto, a economia continuava dependente da agroexportação de café e borracha. A indústria ocupava um lugar menor no cenário. Várias corporações foram criadas nesse momento e fundidas com outras. Mas durante o encilhamento, o que mais prosperaram economicamente foram os financistas. A fusão industrial precoce gerou monopólios e impediu o crescimento de novas empresas nos setores monopolizados, o que não favoreceu a inovação e a diversificação econômica. Durante o governo Floriano Peixoto, o encilhamento promoveu a desvalorização do mil-réis e gerou inflação, como afirma Topic, abre aspas. A política de Floriano demonstrou que o conflito não tinha sido apenas uma luta da elite pelo poder. Reais interesses econômicos estavam por trás dos dois líderes. Floriano imediatamente resolveu esmagar os financistas, retirando-lhes concessões e processando-os por fraude. Fecho aspas. Houve uma redução na emissão de novas notas. O Banco da República e o Banco do Brasil foram fundidos e Mairink foi removido da presidência. No Congresso, com a votação de 100 mil contos de bônus de ajuda à indústria, 2/3 desse valor foram direcionados a outras regiões do país. Banqueiros portugueses foram processados e detidos por fraude. O encilhamento não foi uma política econômica da República, foi uma resposta à abolição da escravidão. Os principais beneficiários e planejadores foram os financistas. Essa proposta financiarizou a economia antes da sua industrialização, o que gerou descompasso entre a oferta de crédito e a produção industrial. Rui Barbosa deu continuidade à centralização e privilégio bancário no país. Sobre a pergunta do início do texto, se a proclamação da República foi uma revolução burguesa ou não, deixemos Topic falar. Abro aspas. O conflito não se deu entre os retrógrados agricultores pré-capitalistas do Império, os capitalistas comerciais que sustentaram o encilhamento e os industriais progressistas que se opuseram a ele. Antes, a luta foi entre facções da burguesia de capital e classes subordinadas concorrentes. Em 1889, o Brasil não estava reinterpretando o 1789 da França, pois não havia feudalismo no país. Mesmo os aristocratas brasileiros envolvidos no encilhamento eram burgueses. Fecho aspas. O artigo da referência desse vídeo foi Revolução Burguesa no Brasil, publicado na Revista Brasileira de História, volume 14, número 28. O ano é 1994. Esse artigo foi escrito por Steven C. Topic, historiador estadunidense. Ele é professor da Universidade da Califórnia, em Irvine, e ele escreveu diversos livros sobre a história econômica do Brasil. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam esse artigo, tanto para entender a política do encilhamento e sobre a questão da Revolução Burguesa no Brasil, que é muito discutida, se houve ou não a Revolução Burguesa no Brasil. Então, para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe. Deixa um comentário falando sobre o que você entendia sobre a política do encilhamento, se você considera que o Brasil passou por uma revolução burguesa ou não, ou se é possível que o Brasil passe por uma. E até o próximo vídeo.